Bom dia, manhã de 25 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 907. Estamos vendo agora dificuldades no livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo 2, verso de número 15. Lemos assim: E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Que verso interessante! E qual seria a melhor tradução de Malaquias 2,15? Porque cada versão difere um pouco do texto em si. Vamos à solução dessa dificuldade. Malaquias emprega um estilo especial de conversação ao discutir as acusações de Deus que lança contra o seu povo apóstata, espiritualmente rebelde em Jerusalém. Numa conversa comum, informal, é provável que omitíamos certas palavras, as quais estariam implícitas no contexto, visto que os vocábulos no hebraico não têm terminações referentes a casos, como no grego. Às vezes é difícil distinguir o relacionamento existente entre os substantivos e o verbo numa sentença. É o que acontece, por exemplo, com frases desse verso, tão difícil na tradução. Na King James diz: não fez ele um, no entanto, ele tinha o resíduo do Espírito. E por que um? Para que pudéssemos procurar uma semente piedosa. Portanto, cuida de teu espírito, que ninguém trate traiçoeiramente da mulher da sua juventude. Na Almeida, Revista Atualizada, diz: ninguém com resto de bom senso faria, mas que fez um patriarca. Buscava descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Há alguns problemas aqui, também relacionados à tradução da King James. O primeiro dos quais é a primeira cláusula, aparece como pergunta. No entanto, no hebraico bíblico em geral, uma pergunta negativa vem antecipada por uma partícula negativa. Hebraico ha, mas, rolou ocorre com muita frequência em perguntas negativas. O segundo problema é que essa construção não dá um sentido muito claro, nem se alinha ao fluxo de pensamento que a procede. Em terceiro lugar, a referência a um é um tanto mistificadora. Quem é esse um de que se fala nas primeiras duas sentenças desse versículo? O melhor meio de responder a essas perguntas é estudar o contexto que antecede esse verso, de modo que se descubra a contribuição que esse verso em particular possa oferecer para que o pensamento fique completo. O verso 10 apresenta a acusação da parte de Deus contra os habitantes de Jerusalém, que se divorciaram de suas primeiras esposas, as quais eram judias, com o objetivo de casar-se de novo com mulheres estrangeiras mais jovens, cujas crenças eram pagãs. Tal envolvimento em casamentos mistos constituía grave violação da lei de Deus, conforme a revelação dada a Moisés em Êxodo 34:16, Deuteronômio 7, versos 3 e 4. E essa delinquência levava à adoração de ídolos. Tal perigo está bem delineado no verso 11. Judá tem sido desleal, profanou o santuário do Senhor, se casou com a adoradora de Deus estranhos. Versos 12 e 13 revela que essa traição é a razão porque Deus se recusa a responder às orações dos adoradores judaicos, que se aproximam do seu altar e pedem-lhe uma bênção. Diz Malaquias que Deus não lhes aceita
as ofertas por causa das traição que praticam contra suas esposas envelhecidas, porém legítimas. A todos esses ofensores da lei, o Senhor diz: sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança, acordo sancionado com ela diante de Deus quando se casaram, verso 14. A partir desse conceito, ou contexto, penetramos no verso 15, no que diz o seguinte, segundo a ordem das palavras do texto hebraico: mas, no entanto, nenhum o fez feito o rolê rehati rassá, e mas enquanto um remanescente do Espírito para ele, o sar ruá lo. E porque o que procura o Deus da posteridade de Deus, o ma ha rehada me basque zera Elohim. Portanto, cuidai de vosso espírito, e contra a esposa de vossa mocidade não hajais traiçoeiramente, o B7, no Eriaque, ao e bigode. A King James toma Yahavé como sujeito de fez, raçá, e presume que a intenção é o casal original de noivos, segundo a pista de Gênesis 2:24, tornando os dois uma só carne, Basar Errade. É certo que essa é uma tradução possível, conquanto seja necessário torná-la interrogativa. Não fez ele ainda que a partícula interrogativa, ha, é quase que obrigatória antes da negativa lo, segundo o uso bíblico normal. Uma interpretação muito mais direta seria a seguinte: mas ninguém fez assim, ninguém tratou traiçoeiramente a esposa de sua mocidade, sua primeira esposa, que adorava Yahvé, conforme fica implícito no verso anterior. Faz errado o sujeito, mas entende que se refere ao único Deus, mas a seguir engaja uma parafrase livre. No resto sentença, elimina de vez o segundo errade, dizendo: sustentou para nós o espírito de vida. Então, se a primeira cláusula refere-se ao judeu que manteve a fé ao lado de sua esposa original, a segunda provavelmente também relaciona-se a ele. Mas ninguém que tenha tomado o vow conectar o antes de har, como cláusula circunstancial ou virtual relativa, tem o resíduo do espírito, tendo a expressão regularmente por lo, a ele, em hebraico. Assim, isso significa que Ruá refere-se não ao espírito humano individualmente, mas ao de Deus, que produziu fé dentro do coração de todos os verdadeiros crentes, firmes na aliança com Deus, desde o princípio da humanidade. A cláusula seguinte faz então essa pergunta: e que esse homem, o marido que guarda a aliança, a qual acabamos de fazer referência, procura a descendência divina? Em outras palavras, o pai, temente a Deus, fiel à aliança que celebrara em sua esposa judia e com Deus, a quem ambos amavam e servem, procura educar seus filhos como crentes verdadeiros, os quais igualmente serão fiéis à aliança da graça. Portanto, por essas razões, os habitantes de Jerusalém são incentivados com rigor a cuidar de si mesmo e do Espírito Santo, que fez deles filhos de Deus sobre a aliança, e resiste a quaisquer tentação no sentido de praticar traições contra suas esposas. Ao casar-se com outras mulheres, essas, embora sejam mais jovens e bonitas, não amam o Senhor e produzirão filhos que também rejeitarão o único Deus, preferindo adorar os falsos deuses do paganismo. A melhor tradução desse verso, portanto, seria algo assim: mas quem tem um resíduo do Espírito, não age assim. Quem procura tal pessoa, uma descendência piedosa, portanto, cuidai do vosso espírito como verdadeiro crente que ama a aliança. E que ninguém dentre vós trate deslealmente a esposa sua mocidade, a moça com que ele se casou quando jovem. Essa interpretação enquadra-se tão suavemente no fluxo de pensamento desse parágrafo que parece quase certo
ser essa a intenção do profeta. Se assim for, a tradução é preferível a da NIV nesse verso, mas ninguém que tem o remanescente do Espírito agiu assim, e que fez tal esposa enquanto aguardava a descendência piedosa. A Nova Versão Internacional diz: não os juntou o Senhor numa só pessoa? Na carne e no espírito lhe pertence. E por que uma pessoa? Porque procuram descendência piedosa. Olha que são diferentes traduções de Malaquias 2,15. Espero que você tenha entendido a dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.